E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós vamos continuar a resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Abrindo a semana aqui com Anaxágoras de Clazômenas. Aí é um nome até relativamente conhecido, mas para começar vamos a alguns dados biográficos do Anaxágoras. Anaxágoras deu prosseguimento à tentativa de resolver a grande dificuldade suscitada pela filosofia eleática. Ele nasceu por volta de 500 a.C., em Clazômenas, e faleceu em torno de 428 a.C. Anaxágoras viveu durante 3 décadas em Atenas, e provavelmente é por causa do Anaxágoras, vai dizer o Reale aqui um pouco depois, que a filosofia chegou a Atenas. Platão é de Atenas, a Academia Platônica é em Atenas, então o ápice da filosofia será em Atenas, e parece que a filosofia só chegou lá por causa de Anaxágoras. Ele também escreveu um tratado sobre a natureza, do qual nos chegaram alguns fragmentos significativos. Normal, né? O que acontece geralmente nos filósofos antigos, né? Pré-socráticos. Bem, o Anaxágoras vai partir do ponto de que é impossível de fato essa ideia do nascer e do morrer, do criar-se e padecer depois, né? A ideia de vir do não ser ao ser e do ser ao não ser novamente no nascimento e na morte, respectivamente. E ele vai tentar resolver essa questão assim como fez Parmênides, mas só que de uma maneira diferente. Ele vai dizer aqui que, de fato, é impossível, nascer e morrer são ideias impossíveis, mas a grande questão é que os gregos entenderam o nascer e o morrer de uma maneira errada. Na verdade, coisa alguma nasce ou morre. O que na verdade, é um processo de composição e de decomposição. Vai dizer aqui que coisa alguma nasce e morre, mas sim, a partir das coisas que existem, se produz um processo de composição e divisão. Portanto, nascer é o compor-se e o morrer é o dividir-se. Por enquanto, o raciocínio está parecido com o do Empédocles. O Empédocles, talvez nesse momento, diria, bem, essas coisas primordiais, essas raízes de todas as coisas, como ele mesmo diz, são os 4 elementos. É a terra, é a água, é o fogo e é o ar. Mas o Anaxágoras vai dizer que não, que isso não é possível, pois a água, o ar, a terra e o fogo estão bem longe de terem condições de explicar as inumeráveis qualidades. Então, existe uma diversidade tão grande de qualidades nos fenômenos, nas coisas que nós vemos, que só esses 4 elementos não dão conta de explicar. Nesse sentido, as sementes, ou espermata, né, de onde vem espermatozoide, esperma, por exemplo, ou elementos dos quais derivam as coisas, deveriam ser tantas quantas são as inumeráveis quantidades das coisas, precisamente sementes com formas, cores e gostos de todo tipo. Ora, nós vemos na realidade que existem tantas formas, tantas figuras, tantas cores, tantos gostos, tantos cheiros, talvez, ele colocasse assim também, mas existem tantas qualidades tão diversas que não faz sentido para o Anaxágoras reduzir tudo a apenas 4. Ele vai dizer aqui depois, existem de fato infinitas qualidades, infinitas dessas qualidades primordiais, desses elementos que no compor-se e no dividir-se vão criar e descriar todas as coisas. Bem, nesse sentido, então, nenhuma qualidade se transforma em outra. E as qualidades são infinitas. Há tantas quantidades quanto coisas, quanto fenômenos, como ele próprio disse. Entretanto, sim, são infinitas qualitativamente, no sentido de que há infinitas qualidades individuais, que são irredutíveis uma à outra, mas também são infinitas quantitativamente. Então eu posso pegar uma qualidade dessas e infinitamente ir lá e dividir, que ela sempre vai continuar sendo a mesma, mas eu posso sempre dividir em partes menores indefinidamente. Bem, e para fechar a explicação do que são essas raízes de todas as coisas, essas realidades mais fundamentais, o Reale vai dizer aqui que o Aristóteles se refere à doutrina do Anaxágoras, chamando essas realidades fundamentais de homeomerias. Essas qualidades são homeomerias. E, bem, é muito interessante como elas, de alguma forma, aparecem. Né? O Anaxágoras vai narrar um processo de criação do mundo, de certa forma. Ele vai dizer que, inicialmente, todas essas homeomerias, é uma palavra complicada, né? Todas essas homeomerias formavam uma coisa só, era uma coisa toda misturada e não se distinguiam. Até que apareceu uma inteligência ordenadora e
ordenou cada uma delas, separou-as. Essa inteligência ordenadora produziu um movimento que, da mistura caótica, produziu uma mistura ordenada, da qual brotaram todas as coisas. Ou seja, cada uma das coisas, de alguma forma, é uma mistura dessas homeomerias. Cada uma das coisas que nós vemos é uma mistura diferente dessas homeomerias, onde prevalece uma qualidade X ou uma qualidade Y. É interessante porque, quando a gente olha para as coisas, de fato a gente percebe que há uma grande mistura, um grande amálgama de qualidades. Se eu pego qualquer coisa que seja, como por exemplo esse copo aqui, azul, eu posso ver que ele é toda uma mistura de qualidades. Ele tem a figura, ele tem a cor, tem o cheiro, tem o gosto, que é um gosto de plástico, eu acho. Enfim. Ele é todo um amálgama de qualidades que ele possui e que são incontáveis. Eu poderia aqui ficar dissecando todas as propriedades de um copo, a capacidade de armazenar alguma coisa, de fato. Né? E aí, claro, obviamente prevalece aqui o azul, prevalece algumas outras. Então, não é muito difícil a gente enxergar o que ele quis dizer. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu olho para a realidade e consigo enxergar diversas qualidades. E aí parece que os objetos ao nosso redor, de alguma forma, se reduzem a essas qualidades quando prevalece uma ou prevalece outra. Então percebam, não é que nesse copo, por exemplo, só tenham algumas das propriedades, das qualidades fundamentais. Não, ele possui todas. Todas. Ele vai até aqui dizer que tudo está em tudo, ou ainda, em cada coisa, a parte de toda coisa. Então, em qualquer objeto, em qualquer coisa, há um pouco de cada coisa. Não é que aqui só tem o azul, por exemplo. Não, aqui também tem o vermelho, ainda tem todo o resto, só que em quantidade muito reduzida. Prevalece o azul, mas ainda tem todo o resto. Todo o resto também está aqui presente. E isso é muito interessante, porque essa é a forma que ele vai justificar o fenômeno da alimentação, por exemplo. Percebam aqui, olha que sacada interessante. Ele vai dizer que como se poderia produzir cabelo daquilo que não é cabelo e carne daquilo que não é carne. Portanto, é por esse motivo que o pão, o grão, quando é comido e assimilado, torna-se cabelo, carne e todo mais. Porque no pão existem as mesmas sementes de tudo. Então, quando a gente come, de alguma forma o pão se transforma em nós. O pão se transforma no cabelo, o pão se transforma na pele, nos ossos, nos órgãos, enfim, nas diversas coisas, né, digamos assim, que nos compõem. E para isso o pão precisa ter algo nele que tenha algo nele em comum com o corpo, né, já que ele vai se transformar no corpo. Talvez ainda que não integralmente, enfim, porque o corpo também, ainda que em proporções reduzidas, também possui tudo. Mas, claro, prevalece o elemento da carne, etc. E o pão também tem esse elemento, ainda que mais reduzido. Por isso que é possível essa transformação, essa assimilação do alimento. E, portanto, vai concluir o Reale, vai fechar explicando como que isso resolveria, de alguma forma, a questão eleata. Ele vai dizer aqui que o filósofo Clasômenes, dessa maneira, tentava salvar a imobilidade, tanto quantitativa como qualitativa. Ou seja, nada vem do nada, nem vai para o nada, mas tudo está no ser desde sempre e para sempre. Também a qualidade aparentemente mais insignificante. E para fechar essa parte então sobre Anaxágoras, o Reale vai falar para a gente um pouco da inteligência cósmica, dessa inteligência ordenadora da qual a gente falou agora há pouco por alto. E, bem, isso representa algo bem importante para o pensamento ocidental, para o pensamento filosófico grego. A gente já vai ver por quê. Bem, ele vai dizer aqui que enquanto todas as coisas estão juntas, misturadas e de alguma forma entrelaçadas, a inteligência cósmica ela é independente, ela está fora de toda essa realidade das homeomerias. A inteligência, segundo ele, é ilimitada, independente e não misturada a coisa alguma. Ele vai dizer mais adiante aqui que parece que se as coisas misturadas estivessem juntas da inteligência, a inteligência fizesse parte das coisas misturadas, as coisas misturadas em si seriam um obstáculo para ela, para a inteligência, de modo que não teria poder sobre coisa alguma, como tem encontrando-se apenas em si mesma. Né? Então, aqui acho que dá para a gente entender relativamente de forma mais ou menos tranquila, a inteligência está fora e por isso que ela tem essa soberania
digamos assim, essa capacidade de organizar as homeomerias e aquilo que está misturado e separar, né? Diferente de que se ela tivesse inclusa ali, se ela tivesse ela própria misturada, né? Ela precisa estar fora para poder se organizar. Eu acho que isso é relativamente claro. Ele vai dizer aqui que a inteligência é a mais sutil e mais pura de todas as coisas. Pura a gente pode entender exatamente porque ela não está misturada, né? E possui pleno conhecimento de tudo e tem força imensa. E todas as coisas que têm vida, as maiores e menores, são todas dominadas pela inteligência. E aí o Reale vai dizer aqui que o fragmento, muito conhecido e justamente celebrado, contém uma intuição verdadeiramente grandiosa, ou seja, a intuição de um princípio que é a realidade infinita, separada de todo o resto e a mais sutil e mais pura das coisas, igual a si mesma, inteligente e sábia. E aí, com isso, o Reale vai dizer que a gente alcança um refinamento notável do pensamento pré-socrático. Ainda não estamos na descoberta do imaterial. Isso só vai acontecer, de fato, em sentido pleno com o Platão. Mas aqui no Anaxágoras, a gente já consegue ver um estágio que parece que imediatamente imediatamente precede, aliás, a descoberta do imaterial. De fato, existe a realidade das coisas, as misturas ali das homeomerias, as realidades que são resultado das sementes das homeomerias misturadas, e você tem a inteligência que está totalmente fora disso, completamente independente dessa realidade, que existe por si própria e que tem uma natureza completamente diferente. Dá para a gente ver semelhanças aí com o conceito de imaterialidade. Bem, é basicamente isso. E, bem, na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar do atomismo, finalmente. É uma corrente conhecida, Leucipo e Demócrito. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um gostei, divulguem aí para quem vocês acharem que pode se interessar, comentem aqui embaixo alguma coisa. Eu estou ficando muito feliz com o feedback que eu estou recebendo, muita gente está vindo falar comigo dizendo, não só pelos comentários, mas vindo me mandar mensagem também, dizendo que está gostando bastante, e eu fico muito feliz com isso, de verdade. Realmente está sendo uma experiência muito, muito legal, assim, estou me divertindo bastante e estou aprendendo bastante também. Enfim, é isso. Obrigado por assistirem. Até a próxima.